E estamos de volta, pessoal, para mais um boletim. Aqui é assim, às vezes a gente tarda, mas não falha, gente, tá? Eis-me aqui, firme e forte, para manter você um cidadão bem informado que jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal, gente, tá? Vou fazer diferente nesse vídeo. Já vou trazer as informações de forma rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Tem bomba que acabou de ser confirmada contra o Lulinha, o filho do Lula. Tem uma notícia gravíssima e urgentíssima que acabou de sair aqui contra Dias Toffoli, contra Alexandre de Moraes e também Gilmar Mendes. Até o Gilmar Mendes entrou aqui agora no meio desse escândalo. Eu vou trazer aqui essa informação que acabou de ser divulgada pela Veja, gente, tá? Revista Veja acabou de confirmar a maior bomba contra Moraes, Dias Toffoli e até Gilmar Mendes, gente, tá? E o Lula tá completamente devastado com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento. E o clima, gente, a gente tem informação que o clima é de velório dentro do Palácio do Planalto devido à gravidade do que foi confirmado aqui agora. O Lula tá devastado e vocês vão entender o motivo, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora, gente, tá? A prisão que acabou de ser efetuada, agora neste exato momento, prisão acabou de ser efetuada e essa notícia abalou a política nesse dia de hoje, principalmente pelo motivo da prisão. O motivo da prisão é que vai deixar todos vocês de queixo caído, gente, tá? Bomba, 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 a prisão acaba de ser efetuada finalmente, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar dessa prisão que acabou de ser efetuada. Então eu disse pra vocês que ia ser rápida, breve e bem objetiva. Já vamos aqui dar início às informações. E ó, não esquece, tá? De se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara faço questão de começar aqui com esta bomba. Bomba, bomba, bomba. Marcel Van Hatten acaba de confirmar a maior bomba contra ministros do STF, gente, tá? Queixa-crime por abuso de autoridades pode custar muito caro para um ministro dentro do STF. E a gente tem informação, gente, tá? Que tem outros ministros lá dentro do STF que estão muito preocupados aqui com essa notícia que acabou de ser confirmada pelo Marcel Van Hatten. Por que será que eles estão desesperados? Assistam o vídeo até o fim, que vocês vão entender o motivo. Vejam só. Que o ministro Gilmar Mendes tenha a hombridade de dizer quem foram os vazadores. E se não o tiver, não se sinta intocável como, em geral, os ministros do Supremo Tribunal Federal se sentem, mas que seja responsabilizado por sua leviandade e pela forma como atacou o Congresso Nacional. O que nós vimos acontecer ontem no Supremo Tribunal Federal foi uma exposição ao ridículo do ministro, que é decano da corte, atacando gratuitamente deputados federais e senadores que estavam lá presentes para representar os aposentados brasileiros que foram roubados durante esses últimos anos, atacando quem está querendo fazer uma investigação séria e, inclusive, impedindo que se prorrogasse uma investigação que está chegando em colegas seus, colegas do ministro Gilmar Mendes. É importante lembrar que o Banco Master até agora já atingiu esse escândalo familiares de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Temos o caso do Tayayá, do ministro Toffoli. Nós temos o caso do filho do ministro Cássio Nunes, que recebeu por uma consultoria prestada ao Banco Master. E nós temos o caso da esposa de Alexandre de Moraes, com um contrato de 129 milhões de reais para representar o banco. Mas o que nós vimos nas conversas interceptadas pela Polícia Federal e divulgadas pelos senhores da imprensa, que na verdade são os alvos desse tipo de comentário de Gilmar Mendes, por estarem dando publicidade aos casos, graças ao que saiu na imprensa, percebemos que no dia da prisão de Daniel Vorcaro, ele trocou mensagens com o ministro Alexandre de Moraes, não com sua esposa, e perguntou se tinha conseguido bloquear. Não se sabe o que, mas especula-se e se tem grande grau de certeza sobre a que ele se referia, repito, no dia da sua prisão. O fato aqui, senhoras e senhores, é que esses ministros deveriam ter se dado por impedidos de julgar um caso que tratava da prorrogação ou não de uma investigação que também atinge o Banco Master e, portanto, também está chegando a familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E talvez a reação do ministro Gilmar Mendes de atacar deputados e senadores presentes por um vazamento, que, repito as palavras do deputado Sóstenes, não foi feito por deputados. E se foi, que o ministro Gilmar Mendes prove. Por um vazamento que não incomoda por ter ocorrido e ter sido publicado pelos senhores da imprensa
pelo simples fato de ter sido vazada a informação, porque vazamento por vazamento, o Supremo Tribunal Federal vaza tudo o que é processo o tempo todo para a imprensa e todos são condenados quando de direita ou de oposição antes de devido processo legal qualquer. Não, o que incomoda o ministro Gilmar Mendes e outros ministros da corte é o conteúdo dos vazamentos, porque esse conteúdo dos vazamentos tem demonstrado que o caso Master está atingindo altíssimas autoridades da República, inclusive familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. Porém, concluindo, que o ministro Gilmar Mendes, por provocação nossa e por ação, esperamos, e não por omissão, do Procurador-Geral da República, tenha a hombridade de dizer quem foram os vazadores. E se não o tiver, não se sinta intocável como, em geral, os ministros do Supremo Tribunal Federal se sentem, mas que seja responsabilizado por sua leviandade e pela forma como atacou o Congresso Nacional. Um verdadeiro ataque à democracia é aquele propugnado por ministros da Suprema Corte que interferem no nosso trabalho e, além de interferir dia após dia, diminuindo a importância do parlamento, ainda tem o desplante de acusar deputados de crimes sem apresentar qualquer tipo de provas. Muito obrigado. Gente, tá? É o Congresso Nacional. O ministro Gilmar Mendes. É o Congresso Nacional reagindo, gente, tá? Segundo eles, né, aos abusos de poder, né, abusos de autoridades por parte de ministros do STF. Isso aqui pode custar muito caro, gente, tá? Uma queixa-crime, né? Eles assinaram uma notícia-crime contra o Gilmar Mendes por abuso de autoridade, né? Ao acusar os parlamentares de vazarem sem apresentar provas os dados do que for apreendido, né, do Daniel Vorcaro, gente, tá? Acusação muito grave feita pelo ministro Gilmar Mendes, que agora ele vai ter que se explicar, ele vai ter que dar nome aos bois. Quem? Quais foram? Qual é o parlamentar que vazou? Ele fez uma acusação muito grave e ele vai precisar provar. Senão, pode ser caracterizado como abuso de autoridade e pode ser punido, gente, tá? Que bomba gigante, gente. Tudo isso porque o ministro decano, né, o Gilmar Mendes, tá aqui, gente, parece que assim meio que desesperado, né, tentando blindar ali a Suprema Corte, né, porque estão chegando muito perto de vários ministros. E agora, gente, vídeo sensacional que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Caio Coppola simplesmente destruiu, detonou, esculhambou e humilhou Janja da Silva como nunca antes na história da política desse país, gente. Ele bateu forte, literalmente, né, na Janja. Vejam só. Vem cá. Qual a sua opinião sincera sobre a senhora Janja da Silva? Então dá uma olhada no que disse o presidente da EBC, a empresa estatal de comunicação vulgarmente conhecida como TV Lula. Às vezes a gente só vê, quando se fala da Janja, né? Ah, a Janja fez isso, não devia estar ali, não devia estar lá. É um pouco de misoginia aí, eu acho. Um pouco de machismo estrutural nesse tratamento que se tem em relação a ela, sobretudo em relação à imprensa. Opa, então quer dizer que o nosso jornalismo é misógino e machista ao noticiar fatos sobre a primeira-dama? Será que isso também vale para o Instituto de Pesquisa Atlas Intel, que apontou que 6 em cada 10 brasileiros têm imagem negativa da mulher do Lula? Será que 58% do povo brasileiro critica a Janja porque tem aversão, ódio, preconceito contra mulheres? Eu achando que era pelo lifestyle luxuoso da primeira-dama, bancado com dinheiro público, ou pelo sigilo dos seus gastos nacionais e internacionais, ou quem sabe, por uma falta de postura que inclui até xingamentos contra autoridades estrangeiras. Alô? Uma bucina de navio? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Mas aparentemente o Congresso concorda com a teoria do machismo estrutural, tanto que nessa semana o Senado Federal acordou de TPM e decidiu aprovar o histérico PL da misoginia, uma lei que supostamente veio combater o ódio contra a mulher. Pelo visto, tá faltando louça para lavar em Brasília. E por isso os parlamentares decidiram transformar grosseria em crime, com uma barbeiragem digna de quem não consegue estacionar um carro fazendo baliza, que dá ficar queimando sutiã por aí. Uma das ideias é equiparar falas sexistas, como as que eu acabei de manifestar, a título meramente ilustrativo, a injúrias raciais, aquelas ofensas odiosas com base na cor de pele ou na etnia do ofendido. Segundo o voto dos senadores, ambos os crimes, a misoginia e o racismo, são igualmente graves, inafiançáveis e imprescritíveis. Além de estabelecer essa falsa equivalência moral, a nova lei não estipula critérios suficientemente objetivos para determinar o que é misoginia. Segundo o projeto, misoginia é a conduta que exterioriza ódio ou aversão a mulheres, uma definição vaga, ampla e genérica, que pode ser instrumentalizada para criminalizar desde críticas à primeira-dama até cobranças no ambiente de trabalho. A pena prevista para essas falas e opiniões misóginas pode chegar a 5 anos de prisão.
Para efeito de comparação, a pena por agressão à mulher no ambiente doméstico não ultrapassa 5 anos de detenção. A pena por violência psicológica é 6 meses a 2 anos de reclusão. E a pena por ameaça, ou seja, a promessa de violência que aterroriza a vida da mulher, é de apenas 1 a 6 meses de detenção, o que na prática é convertido em serviços comunitários ou pagamento de cesta básica. Espera aí, o que é pior? Mandar uma mulher pilotar um tanque, questionando a sua competência no trabalho, ou ameaçá-la, atormentá-la e agredi-la? No mínimo, essa lei aprovada pelo Senado carece de proporcionalidade. Se ofensas misóginas justificam até 5 anos de cadeia, por que então a gente não usa o mesmo rigor para reduzir a maioridade penal nos casos de violência física e sexual contra mulheres? Por que a gente não aumenta apenas para crimes hediondos ou acaba com a progressão de regime para agressores contumazes? Aliás, por que o governo Lula ainda não implementou o Cadastro Nacional de Abusadores de Menores de Idade? Se a ideia é mesmo proteger a mulher, ao invés de controlar palavras infelizes e discursos machistas, o Congresso deveria se preocupar em como afastar os agressores de mulheres do convívio social, mesmo se ele for torcedor do Corinthians. Depois do jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. É inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco. Se você é empresário e deseja elevar o seu negócio... Só que o Lula já poderia levar os 5 anos de cadeia, né? Mas será que esse projeto de lei, né, pode ser implementada para os esquerdistas? Ou será que eles vão usar para punir somente parlamentares de direita, né, aliados do Bolsonaro? Será, gente, tá? Que se algum parlamentar esquerdista disser alguma fala misógina, que eles interpretem que seja misógina, será que eles serão punidos? Será que vai pegar 5 anos de cadeia? Lula da Silva, quando disser algo que seja interpretado como misógino, vai pegar 5 anos de cadeia ou parou lá? Essa lei só serve para quem é de direita. Então, gente, tá? A gente precisa ter muito cuidado, gente, porque o próprio Lula, o que esse homem, de asneira que sai da boca deste homem, eu acho que um dos que seria mais prejudicado seria o próprio Lula. O Lula seria um dos políticos mais prejudicados pelas asneiras que saem da boca desse homem. Coloca o microfone na boca do Lula e só sai esse tipo de coisa aqui, ó. Só por isso aqui, se o Lula dissesse isso aqui, depois desse projeto de lei sancionado, o Lula iria para cadeia? Sim ou não? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente. Ou será que vai ser uma punição seletiva? Depende de quem é que diz, né, que esboça o conteúdo misógino. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? E agora o desespero tá tomando conta do Lula, gente, tá? A matéria do Metrópolis acaba de revelar que o Lula está completamente desesperado, devastado, com nova pesquisa que mostra Flávio Bolsonaro, gente, tá na frente mais uma vez, ou seja, Lula caindo igual uma jaca podre e o desespero tomou conta, vejam só. O resultado da pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta semana, acendeu um sinal de alerta no Palácio do Planalto. Isso porque o levantamento questionou os eleitores sobre qual o cenário causaria mais medo: a reeleição do presidente Lula ou a eleição do senador Flávio Bolsonaro. 47% dos entrevistados disseram temer a reeleição de Lula, enquanto 44% afirmaram se preocupar mais com a possível eleição de Flávio Bolsonaro. Nos bastidores, os números foram interpretados como um sinal claro de desgaste do governo, causado principalmente pelos resultados na economia do país. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelaram que o nível de endividamento dos brasileiros alcançou o maior nível da série histórica, chegando a 80,2%. A inadimplência voltou a subir e a percepção da população segue piorando. Para quase metade dos brasileiros, a economia está pior. Na prática, o diagnóstico do governo é que os números positivos não estão chegando ao bolso do eleitor, e isso tem impacto direto na popularidade. O efeito já aparece em um grupo estratégico: os jovens. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, a desaprovação do governo ultrapassa os 70%. Também houve aumento da rejeição entre os mais velhos. De olho nesse cenário, o governo tenta reagir. O presidente já pediu estudos para reduzir o endividamento e aliviar a pressão sobre as famílias. Mas, internamente, a avaliação é que o tempo é curto e que a economia pode ser o principal fator na disputa eleitoral. Para mais informações, acesse nosso portal metrópolis.com. Gente, tá? 70% dos jovens estão rejeitando, descartando Lula da Silva. E para piorar, além dos jovens, os mais velhos também estão descartando Lula da Silva. Ou seja, o que resta pro Lula, gente, tá? Chorar, ir pro banheiro, ficar em posição fetal e chorar. Chorar e choramingar, porque
O povo acordou, gente, tá? Finalmente o povo acordou, gente, tá? E segundo o Metrópolis, os jovens e os mais velhos felizmente acordaram e perceberam que o Lula é um câncer e uma tragédia para o Brasil, gente, tá? Tá aí, nova pesquisa revelada que gerou pânico no Planalto. Pânico e desespero no Lula, no PT, na esquerda. É reunião de última hora, vai lá o Lula, reúne aquele bando de ministros inúteis que não servem para nada. Para fazer o quê? Nada. Estão lá recebendo um belíssimo salário para fazerem absolutamente nada, gente, tá? E agora, gente, daqui a pouquinho eu vou trazer uma bomba sobre Lulinha, gente, tá? Filho do Lula. Eu vou trazer uma bomba contra Lulinha. Mas antes, deixa eu trazer aqui uma informação que tá deixando os ministros do STF sem dormir, gente, tá? Os ministros do STF não estão nem dormindo, principalmente por causa dessa bomba que acabou de ser confirmada. A Polícia Federal deixa claro a Vorcaro que ele não poderá omitir fatos em delação. Ou seja, o que é que acontece? A Polícia Federal, gente, já tem em mãos algumas provas contra ministros do STF. Tem ali alguns dados, algumas conversas, alguns prints, tem ali alguns documentos, não é nem provas, tem alguns documentos que complicam a vida de ministros do STF. Aí chega lá na hora da delação, o delegado da Polícia Federal vai perguntar: olha, aquela conversa que o senhor teve com o número funcional do STF. Então, assim, se a pergunta for feita ao Daniel Vorcaro e a Polícia Federal perceber que ele está omitindo, ou seja, mentindo, tentando esconder alguma coisa, ele pode perder a sua delação, ele pode apodrecer na cadeia. Então, a própria Polícia Federal, tá, gente, tá? Antes da delação vai dizer: olha, presta bem atenção no que você vai dizer, presta bem atenção no que você pretende esconder, porque isso pode te custar a sua liberdade. Você, ao invés de ficar aí, sei lá, 5 anos na prisão, você pode ficar 30, apodrecer na cadeia. Então, a Polícia Federal tá dando checkmate no Vorcaro. Olha, ou você conta tudo, ou você delata todos, ou você vai apodrecer na cadeia, você vai morrer na cadeia. É basicamente isso, gente. Então, aí vocês estão entendendo por que os ministros, principalmente Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, será que eles estão dormindo à noite, gente? Tá aqui, ó, investigadores da Polícia Federal que atuam na delação do Daniel Vorcaro já cobraram do dono do Banco Master informações sobre os negócios envolvendo ministros do STF. Negócios envolvendo ministros do STF. Quer dizer o quê? Alexandre de Moraes, quais são os negócios? Contratos de 129 milhões da esposa, né, do escritório da esposa do Moraes. Aquela conversa que supostamente pode ter acontecido do Vorcaro com o Alexandre de Moraes, porque o telefone funcional do STF daquele que ele estava conversando era do Alexandre de Moraes. Será que era o Moraes que estava do outro lado da linha? O que é que o Moraes, se realmente era o Moraes do outro lado, o que é que ele tinha que bloquear? Então, por que ele estava no dia da prisão, desde cedo, durante o dia inteiro, conversando com alguém dentro do STF? É o que a Polícia Federal vai querer saber. E aí, gente, tá? Vocês acham que o Daniel Vorcaro vai esconder, vai omitir alguma informação para blindar algum ministro do STF e se ferrar? Apodrecer na cadeia? Eu acho, gente, praticamente impossível o Daniel Vorcaro se prejudicar para blindar algum ministro do STF. Eu tenho essa minha opinião. Eu acho que ele vai lá, vai com munição, vai com artilharia pesado e vai revelar e vai contar tudo. Ele sabe muito bem que o André Mendonça não tá para brincadeira. Inclusive, os próprios advogados do Daniel Vorcaro chegou no ministro André Mendonça em reunião junto com a Polícia Federal e falou: olha, eu pretendo delatar políticos, mas vou blindar ministros do STF. Gente, o Mendonça foi categórico: ou você delata tudo, você entrega tudo, ou você delata todos, ou você vai apodrecer na cadeia. Então, gente, o André Mendonça tá agindo sem dó. Doa quem doer. As fraudes investigadas pela Polícia Federal envolvem desvios de cerca de 50 bilhões de reais. Vorcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, na mesma sala em que foi usada por Jair Messias Bolsonaro antes de ser transferido. Então, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês sabem que esse aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos. Por isso que é bom você estar inscrito aqui nesse canal, que você participa. E aí, gente, vocês acham que Daniel Vorcaro vai preferir apodrecer na cadeia? Vai preferir blindar ministros do STF? Vocês acham mesmo, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que ele vai aceitar acabar com a sua vida, apodrecer, morrer na cadeia, em detrimento de ministros do STF? Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente, tá? E agora, gente, vocês pediram, e um pedido de vocês pra mim não é um pedido, gente, tá? É uma ordem. Faço questão de trazer aqui a lista dos parlamentares
que votaram para salvar Lulinha da Silva, gente, tá? Saiba quais são os deputados e senadores que votaram contra indiciar o Lulinha, gente, tá? Essa aqui, gente, tá? Esse aqui que eu vou mostrar para vocês é a vergonha. É a vergonha, é uma vergonha para o Brasil. Eu vou trazer aqui, gente, tá? A lista de todos. Por que eu vou trazer isso aqui para vocês? Para vocês prestarem atenção. Gente, será que o meu parlamentar tá aqui blindando o Lulinha? Porque se tiver, gente, próximo pleito eleitoral, eles vão pedir voto. Ou para eles, ou para algum aliado dele. Aí você vai saber em quem você pode e em quem você não pode confiar. Como votou cada deputado e senador contra indiciar o Lulinha? Agora eu vou trazer para vocês todos os parlamentares que votaram para proteger e blindar Lulinha da Silva. Aqueles parlamentares que votaram para que não houvesse mais investigação contra o Lulinha. Aqueles parlamentares que votaram para proteger o filho do Lula. É isso aqui que está na sua tela, gente. Vejam com muita atenção. Veja se o seu parlamentar, em quem você votou, em quem você iria votar no próximo pleito eleitoral, para vocês tomarem cuidado. É por isso que eu sempre falo que aqui nesse canal, um cidadão bem informado jamais será escravizado. Aqui você vai saber quem realmente queria proteger e blindar o Lulinha. Soraya Trambique, né, gente? Tá? Aqui não é surpresa pra ninguém, surpresa zero. Soraya Tronic foi lá e votou pra proteger o Lulinha. Randolfo Rodrigues também é líder do Lula no Senado, também não é surpresa pra ninguém. O Jacques Wagner também, líder do Lula no Senado, também não é surpresa pra ninguém. Elisiane Gamos, best friend do Flávio Dino, né? Segundo aí alguns juristas, não é surpresa pra ninguém. Humberto Costa do PT, Jussara Lima do PSD, Rogério Carvalho, Augusta Brito, Tereza Leitão, Meire Serafim, Átila Lira, Orlando Silva, aquele que é louco para aprovar lá o projeto de lei da censura, né? Rogério Correia, aquele que divulgou a fake news do Bolsonaro, depois teve que pedir perdão, né, por divulgar aquela suposta foto do Bolsonaro ao lado do Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco Central, que é vexatório. Ricardo Aires, Alencar Santana, Paulo Pimenta não é surpresa para ninguém, porque ele era o chefão ali, né, que estava blindando o Lulinha desde o início. E toda essa turma, gente, tá? Só para título de informação, nenhum assinou para que essa CPMI acontecesse. Se dependesse deles, essa CPMI nem teria acontecido. O Lindbergh Faria, não é surpresa para ninguém, está numa enroscada aqui agora, porque ele fez uma acusação muito grave contra o Alfredo Gaspar, inclusive pode ser expulso do cargo, pode ser cassado. Neto Carleto, Dorinaldo Malafaia. Então aqui, gente, tá desse lado esquerdo aqui, do meu ladinho aqui, estão todos os parlamentares que votaram para blindar o Lulinha, para proteger o filho do homem. Agora, desse outro lado de lá, do lado aqui, ó, do lado direito, azulzinho aqui em cima, estão os parlamentares que votaram para que o Lulinha fosse investigado, para que ele fosse indiciado. Muitos aqui defendendo até a prisão do Lulinha, tá, gente? Tá? O senador Magno Malta votou a favor da investigação contra o Lulinha. Márcio Bittar, Isalci Lucas, Eduardo Girão, Rogério Marinho, Damares Alves, Coronel Fernanda, Coronel Crisóstomo, Marcel Van Hatten, Alfredo Gaspar, Adriana Ventura e Bia Kicis, gente, tá? Todos esses parlamentares, entre deputados e senadores aqui, ó, lá do outro lado, votou para investigar, gente, para indiciar Lulinha da Silva. Porém, como a base governista do Lula era maior, tá vendo a quantidade aqui? Como eles eram uma quantidade maior, eles acabaram conseguindo ali blindar o filho do homem, gente. Afinal de contas, por que eles estavam ali? Para blindar, né? Eles só conseguiram perder, gente, algumas votações porque ficaram batendo cabeça ali, não entendia, né? Não tinha conhecimento do regimento interno, então em algumas votações eles acabaram caindo, sendo derrotados pela oposição, mas ontem eles foram categóricos, foram lá, todos votaram para blindar o Lula. Então, se algum desses parlamentares aqui, ó, se vocês votaram, tá, gente? Saibam que todos esses parlamentares que estão aqui na sua tela, eu vou até passar aqui, gente, tirem print, já deixa guardado aí, ó, primeira tela aqui, ó, tira o print para vocês conhecerem aqui os parlamentares que blindaram o Lula. Agora eu vou colocar aqui mais outro aqui, ó, mais outro print, tira print para vocês deixarem guardadinho. Esse aqui também votou para blindar, né? Votaram contra o indiciamento do Lulinha. E aqui, por fim,
Tá aqui, gente, tá? Esses foram os parlamentares, tirem print, faço questão que vocês deixem guardadinho todos os parlamentares que votaram para proteger e blindar o filho do Lula, gente, tá? E agora vamos falar sobre prisão, gente. Prisão que foi efetuada e o motivo da prisão, vocês vão ficar de queixo caído, assim como eu fiquei. É bombástico isso aqui, gente, tá? Ex-prefeito de Campo Grande é preso após assassinar homem. Gente, eu tô chocada com essa notícia. É esse cidadão, ex-prefeito, que tá aqui na sua tela, gente, tá? Assassino. E foi preso. O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, de 60 anos, foi preso em flagrante na última terça-feira após confessar. Gente, ele confessou. Ele confessou tudo a Polícia Civil e ter atirado contra um servidor público de 61 anos, identificado como Roberto Carlos Mazzini. De acordo com a polícia, Bernal, o ex-prefeito, procurou a delegacia de Campo Grande e relatou que 2 homens teriam invadido sua residência e, com a situação, efetuou disparos contra um deles. Equipes policiais foram até o endereço indicado e encontraram a vítima sendo atendida por socorristas. Tá? E ele não resistiu. O servidor público não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de 25 minutos depois, após ser atingido por 2 disparos, gente, tá? As investigações apontam que a vítima estava no local acompanhada de um chaveiro para abrir o imóvel que havia sido arrematado em leilão. Imóvel que havia sido arrematado em leilão. Agora fico me fazendo a seguinte pergunta. Um cara que vai roubar uma casa, ele leva o chaveiro, gente? Um cara que vai roubar uma residência, um local, ele leva um chaveiro para abrir a porta? Muito estranho, gente. Tá muito estranha essa história. Segundo apurado pela polícia, Alcides foi informado por uma empresa de monitoramento que havia pessoas dentro da residência. Ele se deslocou até o endereço e, ao se deparar com o Mazzini, o chaveiro tentando acessar o imóvel, efetuou os disparos. O ex-prefeito foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Então ele foi lá na delegacia e confessou tudo. Sim, eu fui lá e atirei. Mas tá muito estranho isso aqui, gente, tá? Muito, muito estranho. Qual é o ladrão que vai roubar uma casa, um imóvel e leva um chaveiro, gente? Assim, gente, tá? Nessa história deve ter um angu, nesse angu deve ter caroço gigante, porque tá muito estranho, tá mal contada essa história. E eu fiquei... Isso aqui é um crime cabuloso, né, gente? Tá claro que eu vou acompanhar aqui para trazer as informações para vocês. Até daqui a pouco.